Oi, eu sou a Vivi Remédios e vou apresentar para vocês a segunda temporada do IAP Entrevista. Esse é o segundo capítulo com a dona Isabel do Corisquinho. Aí, a minha mãe, ela teve muita dificuldade para criar a gente. Muito mesmo, que a gente tinha a Beth, minha irmã, que é a mais velha, tinha o Jorge, aí depois tinha eu e tinha a Maria Inês, que ficou bem menor do que eu, eu tinha 3, ela estava com 1 aninho. Então minha mãe, assim, ela passou uma dificuldade para criar a gente e ela tinha uma família que morava lá pro lado do Coriscão, que era do seu Nilo Cruz, e ele tinha um moinho, um moinho de moer milho, né? A minha mãe, ela saía do Corisquinho, levando milho nas costas, até lá esse lugar, para moer, né? Para moer, fazer. Aí ela fazia, lá ela moía, fazia a canjiquinha e o fubá. E aí a gente foi criado assim, né? Comendo canjiquinha, que ela moía lá, o fubá, ela trazia, a gente comia o angu, né? Ela tirava a canjiquinha para a gente tomar café. E o angu, a gente comia com feijão. E eu gosto muito. Nossa, eu amo. Gente, eu amo angu com feijão. Eu adoro angu com café. Eu não gosto com café. Não, eu adoro com café. Eu gosto com feijão. Lá em casa também todo mundo gosta com café. A única que gosta com feijão é eu. É gostoso, né? Que esse friozinho até com carne moída fica bom, né? É muito bom. Meu marido só com café. Ele faz de manhã, acorda de manhã e faz com café. Mas eu não. Eu tiro, já deixo lá e como com feijão. Que foi a sua subsistência, né? Sua mãe foi forte, resistente, criou vocês sozinhos. O café, a gente, né, tomava o café de caldo de cana. Tipo assim, aí a gente foi crescendo, até uma certa idade, até uns 10 anos, a gente ainda tomava café de caldo de cana. Ai, que delícia, né? A gente não usava açúcar, açúcar era só para fazer assim um bolo, ou na necessidade, assim, tipo, tava chovendo, não dava para cortar cana, aí era para necessidade. Mas a gente foi criado com café de caldo de cana. Moía de manhã, minto. Moía à tarde um caldeirão grande. Aí fazia o café da manhã, tomava o café da tarde e tomava o da manhã. Todo dia a gente moía cana. Olha. Todo dia a gente moía cana. Era um caldeirão todo dia. Vocês tinham plantação lá no Corisquinho? Então. A minha mãe nunca deixou faltar essas coisas, cana, mandioca, nada. A minha mãe sempre trabalhou na roça. Olha. Feijão, milho, tudo ela plantou. Minha mãe foi uma pessoa assim de roça mesmo. Banana, carreguei muita banana nas costas. Muita banana nas costas. Eu era pequena, às vezes hoje em dia eu penso assim, será que a minha coluna dói muito porque eu carreguei muito peso em pequena? Carreguei muita banana. Andei muito a pé, vindo do Corisco, lá da onde eu moro, até aqui a cidade. E tinha uma senhora, que hoje em dia ela já é morta, e ela vinha. Aí minha mãe mandava vir com ela. Trazia farinha, minha mãe fazia farinha. Aí como eu não podia carregar muita coisa, aí trazia um pouco assim de farinha, a gente vinha a pé de manhã, ficava aqui pela cidade para descansar um pouco, à tarde a gente ia a pé de novo para o Corisco. Quantos anos? Tinha uns 12 anos. Aí trazia farinha, a minha mãe falava assim, você leva essa farinha, vai lá no seu Norival. Norival tinha uma... Norival Malvão aqui, Malvão. Né? Mercearia aqui, né? Aí minha mãe falava, você vende essa farinha lá, eu vinha cá, essa que era tia minha. Você vende essa farinha lá, aí depois você compra 1 quilo de feijão e traz 1 quilo de açúcar. Porque o açúcar era para necessidade. Ela não deixava faltar, porque se chovesse, a gente não tinha como cortar cana, essas coisas. Então tinha um açúcar, né, para fazer o café. Então aí eu vinha, aí comprava açúcar, comprava feijão, eu levava um peixe. Olha. Eu não levava muita coisa, era criança, não podia carregar muita coisa. Também não podia trazer. E quanto tempo a senhora demorava assim, andando de lá até aqui? Olha, a gente já veio sair de lá do Corisco, era umas 7 horas da manhã. Mas a gente não vinha
depressa, ia andando devagar, vinha com a dona Benedita. Às vezes a gente chegava aqui na cidade 8 e pouca, 8h30 da manhã, porque a gente não vinha depressa. Se andasse depressa mesmo, chegava mais cedo. Mas a gente vinha brincando também, aí carregando peso, e arriava, aí carregava, e arriava. Aí minha tia vinha também trazendo as coisas, aí a gente parava, a gente era criança, tia, vamos parar um pouco. Aí brincava um pouquinho, descansava um pouquinho. Às vezes chegava até 9 horas na cidade. Às vezes levava 2 horas para vir de lá aqui. Aí quando era assim, uma base de 3h30, 4 horas da tarde, minha tia falava assim, tá na hora da gente ir embora, senão a gente vai chegar de noite, vai pegar a noite no caminho. Aí tipo 3h30 a gente saía daqui da cidade e ia a pé de novo. Mas dava canseira, viu? Era muito cansativo, viu? A senhora conta com orgulho isso, né? Ai, graças a Deus. Eu falo mesmo para meus filhos. Meus filhos hoje, falo para eles, vocês hoje reclamam de barriga cheia. Reclamam de barriga cheia, porque vocês hoje têm ônibus na porta de casa. Verdade. Né? Tem tudo. A gente não tinha nada. Eu, quando fui estudar, quando eu tenho um irmão que hoje em dia ele está com 46 anos. Eu acho que ele está com 46 anos. Não, minto. 48 anos. Ele está com 48. Eu carreguei ele para estudar. Ele tinha 3 aninhos. Esse aí já é depois que o padrasto morreu, tal, que a minha mãe teve ele. Então, ele tem esse meu irmão, ele é tipo assim, eu carreguei ele com 3 anos, 3 para 4 anos, com 3 anos. Eu carreguei ele no colo. Carregava ele para poder eu estudar. Porque a minha mãe tinha que trabalhar. Eu tinha que olhar ele, para mim estudar, eu tinha que levar ele para a escola. Levava ele para a escola? Levava ele para a escola comigo. E tinha escola lá no Corisquinho? Tinha. Lá não era escola, a gente estudou em casa, assim, que a prefeitura alugou, entendeu? A minha prefeitura alugou uma casa, aí a gente estudou. Aí tinha depois perto do engenho, tinha uma outra casa que era... Tinha uma senhora que já morreu, que morava lá, então a prefeitura alugou a sala da casa. A mulher morava nos fundos e a gente estudou na sala da frente da casa. A gente estudou lá muito tempo. Teve uma escolinha, quando a minha irmã era nova, Beth, e a dona Madalena deu aula para ela. Dona Madalena hoje em dia já é morta. Deu aula para ela e a dona Madalena era uma escolinha que hoje em dia lá tem casa, tem tudo, mas depois o dono do sítio não quis mais deixar continuar a escolinha lá, não deixou mais. Aí é onde eles começaram a alugar casa assim para a gente estudar. Aí até que depois construíram, né, aquela escolinha, depois construíram lá no Coriscão, que hoje em dia tem escola, mas antigamente não tinha escola para a gente estudar. Estudei na igreja, tinha uma igrejinha lá que a gente estudou também, tinha uma igrejinha católica, e a gente estudou lá nessa igrejinha também. A senhora falando de antigamente, assim, de conhecer muita gente, a senhora tem lembrança, assim, de alguém, assim, de uma história engraçada do bairro do Corisquinho? De algum personagem, assim, curioso de lá do bairro? Que as pessoas contavam, assim? Uma história engraçada. Antigamente que tinha lá mesmo, que as pessoas falavam, negócio de... Você sabe o que é Juda? Juda? Aqueles bonecos. Não sabe? Esses bonecos que eles fazem, eu não sei se hoje em dia ainda fazem. Esses bonecos... Eu conheço de outro jeito, né? Esses bonecos... de repente. Esses bonecos que eles faziam no sábado de aleluia. Sei. Então, antigamente, meu primo hoje em dia ele já morreu. Mas meu primo... Eles tinham mania de fazer esse Juda. Juda? Juda. Era um boneco que eles faziam, agora eu não sei se eles faziam com tora de bananeira, eu não sei, eu sei que era um boneco que eles faziam e botavam em pé. Agora eu não lembro. Uma espécie de espantalho, né? Aí ali eles escreviam história, assim, sei lá, de alguma pessoa e colocava ali.
Eles colocavam ali. E às vezes, inclusive, eles colocavam até nome de pessoas, assim, coisa que, sei lá, alguma coisa que não era para saber, essas coisas eles sabiam e colocavam ali. Uma vez quase que deu confusão por causa disso. Por causa disso. Mas esse Judas, eles colocavam para assustar as pessoas. Com informação das pessoas, hoje é na rede social, né? Mas era com informação. Tipo assim, hoje em dia na internet e tudo. Mas antigamente, eles colocavam nesse Judas. Era um monte assim de folhinha escrito, né? Tipo, vamos supor, tem uma moça que está namorando escondido. Eles escreviam e colocavam lá no Judas. Colocavam lá no Judas. Até se uma mulher estivesse traindo o marido, não colocava o nome, ele não colocava o nome da pessoa, mas colocava ali, fulano, assim, tipo, eles, sei lá, escreviam lá que estava traindo, mas não dizia o nome, nada. Nesse bairro tem uma pessoa que trai o marido, assim, assado. Mas não colocava o nome. Gente, eles faziam muita coisa e colocavam nesse Judas. Esse Judas era um boneco e ficava cheio de coisa escrito ali. Mas a gente sabia quem fazia esse Judas. Eles não diziam certo que fazia. Mas eu sabia. Era meu primo, era uma turminha que tinha lá que gostava de fazer essas coisas. E eles passavam a noite toda fazendo esse Judas para no outro dia colocar lá. Eles colocavam, tipo, ele não colocava na porta da sua casa, mas ele colocava ou na porta dessa venda que era do seu Pitácio, ou na porta da escola onde a gente estudava, eles colocavam em lugares assim. E quem passasse ia ver que estava escrito ali naquele papel. Eu gostaria de agradecer a senhora, tá? Foi um prazer recebê-la aqui e nessa tarde gostosa, falar um pouco sobre a história da senhora. Que bonito, dona Isabel. Obrigada, tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amei conhecer a senhora.